graça e paz seja com todos vocês, em nome de Jesus, amém. Eu quero compartilhar com vocês nesta manhã dos Salmos, que nós vamos estudar hoje, que é o Salmo 77. Fazer um resumo, como sempre, né, eu faço. Nós vamos ver que esse Salmo 77, amados, ele tem 20 versículos. E aqui nós vamos ver Asaf sentindo-se abandonado por Deus, e ele começa a se desesperar. Então, ele traz a sua lembrança, ele próprio começa a recordar os poderosos feitos de Deus. Nós vamos ver aqui escrito a tristeza de Asaf, a dor atual dele. Ele declara ao Senhor que ele sente grande pesar e ele busca a Deus. Ele está angustiado demais, até para orar. E assim ele não consegue orar ou dormir. Ele fala bem isso aqui nesse salmo. Quem de nós, muitas vezes, também já não se sentiu assim? Tão angustiado a ponto de não conseguir nem orar, de perder o sono. Nós vemos aqui isso acontecendo com Asaf. Então, somos tão iguais, né? E ele pergunta a Deus se Deus o abandonou. E Asaf, ele relembra com pesar, com tristeza, os bons dias do passado, ele fala aqui. E aí ele começa a louvar e ele faz um cântico ao Senhor. Ele é encorajado a se lembrar como Deus ajudou o povo no passado. Isso está do verso 11 até o verso 20. Ele fala aqui que Deus operou milagres no meio do povo, que Deus redimiu o seu povo através da sua força. Ele diz que Deus guiou o seu povo. Ele usou Moisés, né, e Arão como seus pastores. Então, nós vamos ver aqui que, a exemplo desse Salmo 77, que é um salmo da família de Asaf, nós vemos Davi falando aqui, mostrando como ele buscava a direção de Deus. Então, eu quero dizer assim para você, e como eu digo para mim mesma, quando nós estivermos, ou quando você tiver que tomar uma decisão, seja ela qual for, não tente fazer ou descobrir como, em que base você vai estar tomando essa decisão, somente com base na sua mente. Não, nós devemos entrar na presença de Deus. Nós devemos ficar na presença de Deus, em algum lugar onde você possa ficar quietinho, sabe? E deixar que o seu espírito, não a sua alma, que é muitas vezes a nossa alma fica tão inquieta diante de tantas situações. Nós vemos aqui Asaf fazendo várias perguntas a Deus nesse salmo. Ele se recorda dos feitos do Senhor. E ele meditava e falou: meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Aí ele consegue declarar, amados, os teus caminhos, ó Deus, são santos. Aí ele fala assim, olha, que Deus é tão grande como o nosso Deus? Se você ler esse versículo, que é o versículo 13, você vai ver que ele fala assim, que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos. Aí você vai ver que Deus, está escrito Deus com letra minúscula, e depois tem escrito Deus com letra maiúscula. Quando ele faz essa pergunta, que Deus é tão grande como o nosso Deus, o primeiro Deus é o Deus com letra minúscula, que não é o nosso Deus, que está escrito aqui com letra maiúscula. Então, fique na presença de Deus. Deixa que o seu espírito, não a sua alma, busque diligentemente, eu vou usar essa expressão, a voz de Deus. Procure ouvir a voz de Deus, como Asaf ouviu.
e ele pôde reconhecer os grandes feitos do Senhor e pôde declarar no versículo 14: Tu és o Deus que realiza milagres. Então, ele recorda, ele lembra-se das grandezas do Deus de Israel, do Deus que usou a vida de Moisés, a vida de Arão, como pastores e guiou o povo de Deus. Esse Deus que operou milagres, esse Deus que redimiu o povo dele através da sua força. E tem os salmos, irmãos, maravilhosos, que eu gosto muito de lembrar. Eu quero hoje falar desse versículo, desse salmo para você, que logo mais à frente nós vamos estudá-lo, que é o Salmo 92. Quando você se sentir enfraquecido diante das circunstâncias adversas da vida, relembre a palavra de Deus. No Salmo 92, no verso 10, o salmista fala assim: Tu aumentastes a minha força como a do boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo novo. Irmãos, pensem, imagine a força de um boi selvagem. É assim que o salmista declara aqui nesse Salmo 92, no verso 10, que veio à minha lembrança agora e eu estou dividindo com você. Peça a Deus que aumente a sua força. Declare esse versículo. Tu aumentastes a minha força, como a do boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo novo, óleo fresco, óleo de alegria, unção de liberação, unção de cura, unção de prosperidade seja derramada sobre você, sobre nós, em nome de Jesus neste dia, amém? Fique com esse Salmo 77, leia-o e declare as palavras de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? E guarde o versículo 6, onde Davi está nos mostrando como que ele buscava a direção de Deus. E que eu e você possamos seguir os exemplos que estão aqui na palavra de Deus, que foram deixados para nós buscarmos em todas as circunstâncias que nós vivenciamos do dia a dia. Eu encorajo a você a fazer da palavra de Deus a sua palavra, a sua oração. Amém? Em nome de Jesus, entre no canal, reparta a palavra com outros. Deus abençoe.